Oi, linda! Seja bem-vinda à Muala. Eu sou a doutora Neide Pires e no vídeo de hoje vamos falar sobre menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue. No nosso canal já tem vários vídeos onde eu falo sobre menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue. Eu explico para você por que isso acontece. Tem um vídeo onde eu falo também sobre principais exames que você vai precisar fazer na presença de menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue. Num outro vídeo a gente fala um pouquinho sobre o tratamento. Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você 10 principais causas de menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue. Antes da gente falar sobre possíveis causas de menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue, eu quero conversar um pouquinho com você sobre o que é menstruação, de onde que vem esse sangue que a gente apresenta ali durante a menstruação. Esse aqui é uma imagem do nosso útero. Então aqui a gente tem o útero, aqui a gente tem a vagina, aqui a gente tem os ovários e as tubas uterinas ou trompa de falópio. O nosso ciclo menstrual, ele é um ciclo gravídico que a gente fala, ou seja, é um ciclo que vai preparar o seu corpo e os seus órgãos para receber um embrião, um bebê. Então, ele nos prepara ali para uma gravidez. E sempre que a gente não engravida, a gente menstrua. Mas como é que isso acontece? Todos os meses, lá dentro do seu ovário, alguns folículos vão ser recrutados. Eles vão precisar crescer, se desenvolver e atingir ali a fase de maturação, se transformar no folículo maduro. Esse folículo maduro, ele vai liberar o óvulo, que a gente chama ali durante o período de ovulação. Esse folículo maduro vai liberar o óvulo, esse óvulo vai caminhar pelas tubas uterinas ou trompas de falópio e chegar até aqui no útero. Durante esse trajeto que esse óvulo está caminhando ali pelas tubas uterinas, se nesse período ali, período fértil, você tiver relação sexual sem proteção, tiver um espermatozoide ali, na tuba uterina, e esse espermatozoide encontrar o óvulo, vai fecundar aquele óvulo, vai formar o embrião, esse embrião vai caminhar pelas tubas uterinas e chegar ali no útero, onde ele vai se implantar, para se desenvolver, transformar num bebê. Porém, se isso não acontecer, esse óvulo vai caminhando por ali. Se não acontecer fecundação enquanto do espermatozoide com o óvulo, toda aquela parede do seu útero que se preparou para receber o embrião, que se proliferou, estava prontinha ali para receber o bebê, essa parede ela vai se descamar e a gente vai menstruar. Nosso útero ele tem 3 camadas. A gente tem uma camada bem interna que a gente chama de endométrio. E a gente tem uma camada mais intermediária que a gente chama de miométrio, que é o tecido muscular do útero. E a camada mais externa que a gente chama de serosa. Então, todos os meses que você não engravidar, essa camada mais interna, que a gente chama de endométrio, ela vai descamar e você vai menstruar. Então, o sangue da menstruação, ele vem dessa camada mais interna do seu útero, que é o endométrio, ele vai descamar e você vai sangrar. É dali então que vem o sangue da menstruação. Agora eu vou compartilhar com você 10 principais causas de menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue. Mas eu quero que você tenha na sua cabeça o que é normal de uma menstruação. Um ciclo menstrual normal, ele tem duração ali entre 24 a 38 dias. Cada corpo é único, cada mulher tem um ciclo diferente, porém, o seu ciclo precisa estar nesse intervalo de 24 a 38 dias para a gente considerar que é um ciclo normal. Por que a gente precisa desse parâmetro? Por quê? Porque se você estiver tendo ciclos menstruais muito curtos, com menos de 24 dias, ou seja, você sangra 2, 3 vezes no mesmo mês, a gente precisa investigar o que está causando esse sangramento aumentado. Outro ponto, se você tiver ciclos menstruais muito longos, mais de 38 dias, você fica 3, 4, 5 meses sem menstruar, tem que investigar também o que pode estar ocasionando isso.
O fluxo menstrual tem uma duração em torno de 3 a 8 dias. De igual forma, se você está ficando ali com um fluxo de um dia só, sangrando por um dia, ou então passa 15, 20 dias sangrando, também não é normal e precisa de avaliação. A gente estima um volume ali durante a menstruação de em torno de 80 ml. Mas, meu Deus, como é que eu vou calcular esse volume? Não tem como, amiga. A gente vai estimar essa perda através dos seus relatos. Por exemplo, você conhece o seu ciclo menstrual, você conhece a sua menstruação. De repente, você percebeu que você está menstruando muito, você está sangrando um volume aumentado de sangue, sabe? O seu coletor está vazando, o seu absorvente está encharcando em menos de 2 horas, você precisa trocar, você precisa usar absorvente interno e externo ao mesmo tempo, você precisa usar fralda de bebê, precisa usar absorvente pós-parto, você percebe que o volume é muito intenso, sabe? Causando uma hemorragia, causando anemia. Então a gente vai estimar através dos seus relatos que você está tendo uma perda muito expressiva ali de sangue durante a menstruação. Agora, amiga, eu quero compartilhar com você 10 principais causas de menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue. Mas atenção, esse vídeo aqui não é para substituir uma avaliação médica. Eu quero compartilhar com vocês essas causas porque eu sei que mulher, quando tem algum problema acontecendo com ela não vai buscar avaliação médica de imediato. Ela vai perguntar para sua amiga, ela vai perguntar para o Google, vai perguntar para o YouTube e só depois ela busca avaliação médica. Mas, amiga, você precisa buscar avaliação médica se você estiver apresentando hemorragia, se você estiver apresentando menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue, porque na cabeça do seu médico está estruturada para tentar identificar a possível causa que está acontecendo com você. Ele vai poder determinar, assim, o melhor tratamento para o seu caso. Agora vou compartilhar com você de forma geral as 10 principais causas de menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue. A primeira dela é causa fisiológica. Sim, fisiológica quer dizer que é normal. Se você está perdendo ali pedaços de sangue de forma eventual, sabe? Uma vez ou outra, um ciclo ou outro, está coagulando demais o seu sangue, mas é algo que você nunca apresentou uma vez, um dia, pode ser normal, se não estiver acontecendo com muita frequência, se não for uma coisa muito expressiva. Por quê? Muita coisa bagunça o nosso ciclo menstrual. Às vezes um estresse bagunça o nosso ciclo menstrual. Às vezes você está fazendo algum tratamento, uma interação medicamentosa, bagunça o teu ciclo menstrual, sabe? Muita coisa pode bagunçar o nosso ciclo menstrual e fazer com que ele desregule pontualmente. Muitas vezes também você tomou uma medicação e essa medicação ocasionou naquele teu ciclo pontual uma hemorragia ou ocasionou naquele ciclo pontual esses coágulos de sangue. Então, se for uma coisa eventual, uma coisa que não é tão expressiva, uma coisa que aconteceu uma vez, pode ser normal, você observa, porém se tiver constante, se tiver de uma forma progressiva, precisa buscar avaliação médica. A segunda causa são problemas na coagulação do sangue. Por exemplo, tem pessoas que desde a primeira menstruação, desde a menarca, ela já apresenta menstruação em pedaços, em coágulos de sangue. Isso é muito estranho. Então, se desde a primeira menstruação você tem esses coágulos de sangue na menstruação, você menstruou com 12 anos, hoje você tem 20, sempre, em todo o ciclo menstrual, tem hemorragia, libera pedaços grandes de sangue. Precisa buscar avaliação médica, porque o médico vai precisar pedir alguns exames para você, para confirmar essas alterações. Tem algumas alterações no nosso sangue que favorecem com que a gente forme coágulos de sangue, e pode ser isso que está causando essa menstruação ali aumentada, essa menstruação em pedaços, em coágulos de sangue. Terceiro, abortamento. Sim, se você é uma menina que está ali na fase reprodutiva, você não usa nenhum método contraceptivo, você apresentou ali um atraso menstrual, você ficou ali uns meses sem menstruar, teve relação sexual sem proteção, precisa buscar uma emergência ginecológica. Se você estiver evoluindo ali com dor pélvica, dor no pé da barriga, cólica forte, sangramento aumentado, perdendo grande quantidade de sangue,
Sangramento em coágulos, você precisa buscar uma emergência ginecológica, precisa fazer um teste de gravidez, precisa descartar um abortamento. Muitas vezes, mulheres que não anotam, né, os dias que ela menstrua no mês, ela perde essa noção de se, quando foi a minha última menstruação, será que eu menstruei esse mês, será que eu não menstruei? Se você acha que está um período sem menstruar, tá com atraso menstrual, começou com cólica no pé na barriga, começou sangrando muito, perdendo grande quantidade de sangue, menstruando em pedaços, em coágulos de sangue, procure uma avaliação ginecológica, faça um teste de gravidez, faça um ultrassom, veja se você não está evoluindo ali com o abortamento. Muitas mulheres descobrem a gravidez já na fase do abortamento, elas não sabiam que estava grávida, começa com as cólicas, começa o sangramento, aí vai na emergência e depois descobre que estava grávida, na verdade, e agora está evoluído com abortamento. Então, se você passou por um período da menorreia, começou a apresentar essas queixas, procure avaliação ginecológica, porque precisa descartar uma gravidez que está ali evoluindo com abortamento. A quarta causa são os miomas uterinos. A gente tem miomas em várias partes do útero. Porém, aqueles miomas que causam muito sangramento, que causam sangramento em coágulos, em pedaços de sangue, são os miomas que estão na parede mais interna do útero, que estão na mucosa do útero, que é onde sangra mais, sabe? Então, esses miomas podem fazer com que você tenha hemorragia, tenha grandes perdas de sangue, tenha perda de coágulos e pedaços de sangue, parecem pedaços de carne, pedaços de fígado. Então, mioma também é uma das causas de menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue. Quinta causa, pólipos uterinos, são como pequenas projeções ali dentro do útero. Mulheres que têm pólipos uterinos, seja em qualquer porção ali do útero, muitas vezes fica lá pelo colo do útero também. Essas mulheres podem sim apresentar grande quantidade de perda de sangue, menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue. Sexta causa, adenomiose. Adenomiose é quando você tem aquela camada interna do útero que a gente falou, que é o endométrio, né? Você tem ela dentro do próprio músculo do útero, porque o nosso útero ele tem 3 camadas, né? Essa camada mais interna, de dentro ali do útero, a gente chama de endométrio, e essa camada maior ali, grossa, a gente chama de miométrio, que é o tecido muscular do útero, e a camada mais externa a gente chama de serosa. Quando você tem adenomiose, quer dizer que essa camada interna do útero, que é o endométrio, ela migrou para dentro da musculatura do útero. Então, essa adenomiose, ela causa muita cólica, causa muito sangramento, as mulheres o útero fica um pouco mais aumentado, você faz um ultrassom, você não perde a diferenciação, você não sabe onde que é camada interna, onde que é camada intermediária, porque bagunça tudo. Então, a adenomiose também pode causar, sim, grandes perdas de sangue, uma hemorragia, menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue. Sétima causa, uso de medicações. Algumas medicações que você usa pode aumentar ali perdas de sangue, você pode ter uma hemorragia, pode apresentar menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue. Então, sempre que você estiver apresentando menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue, a gente vai precisar avaliar se você usou ou não alguma medicação que possa estar ocasionando essas perdas expressivas ali de sangue, essa liberação de coágulos e pedaços de sangue. Oitava causa é o câncer do endométrio. Eu falei para vocês que o nosso útero ele tem 3 camadas. A gente tem uma camada mais interna que a gente chama de endométrio e a camada mais intermediária que a gente chama de miométrio ou tecido muscular do útero e a camada mais externa que a gente chama de serosa. Então, o câncer de endométrio ele acontece justamente nessa camada mais interna, que é o endométrio. Geralmente em mulheres mais idosas, mulheres que já estão ali na menopausa, começam a apresentar um sangramento constante, hemorragia. Esses sangramentos precisam sempre ser investigados. Mulheres que estão na menopausa e começam a sangrar, precisam sempre buscar avaliação médica para descartar essas possibilidades, né, de alterações ali que possam evoluir com hemorragia, com perdas expressivas de sangue. A nona causa de sangramento em coágulos, em pedaços de sangue, sangramentos aumentados, expressivos, né, causas de hemorragia, é
ter uma ferida, uma lesão ali no colo do útero, ou mesmo um câncer de colo do útero, principalmente aquelas mulheres que referem que tem sangramento após relação sexual, tem muita dor após relação sexual, né? Apesar de que câncer de colo do útero, feridas no colo do útero, eles não causam um sangramento expressivo, em grande monta, assim, um sangramento volumoso, pode sim ser uma causa de sangramento. Então a gente precisa incluir e investigar sempre com mulheres que têm queixas de perdas expressivas de sangue, que têm queixa de sangramento durante a relação sexual, sangramento após relação sexual, mulheres que não fazem avaliação ginecológica todo ano, mulheres que não fazem Papa Nicolau. A gente sempre precisa investigar se não tem nenhuma ferida ali no colo do útero, nenhuma ferida ali na vagina, nada que possa estar causando ali esse sangramento, né, no trato ali genital da mulher. A 10ª causa, né, de sangramento em pedaços, em coágulos de sangue, são problemas ovulatórios, problemas ali no ciclo da mulher. E aqui a gente tem um caso muito característico, que é a síndrome dos ovários policísticos. Mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, elas podem ficar vários meses sem menstruar. Por quê? Porque ela tem muitos ciclos anovulatórios, ou seja, elas não vão ovular. Esses folículos que ficam dentro dos ovários, eles não vão conseguir crescer, não vão conseguir se desenvolver e atingir ali a fase madura para liberar o óvulo. Então, são folículos que começam a crescer, que começam a desenvolver, só que eles param. Eles não continuam o estado de crescimento. Por isso que a gente vê vários folículos ali encharcados ali ao redor do ovário, porque eles não atingiram a fase de maturação, eles não liberaram o óvulo. Por isso que a mulher tem um ovário de aspecto, né, policísticos ali, porque aquela primeira fase do ciclo menstrual, ela vai ter uma proliferação ali do endométrio. Esse endométrio vai se proliferar, vai ficar mais espesso, e num determinado ciclo ali em que ela porventura tiver um período ovulatório, né, tiver ali a liberação do óvulo e ela sangrar, ela vai ter um sangramento expressivo, ela vai ter uma hemorragia, vai liberar grande quantidade de sangue, vai liberar coágulos de sangue. Por isso, a SOP, né, a síndrome dos ovários policísticos, às vezes a mulher queixa muito de amenorreia, mas tem um ciclo ali que ela queixa de hemorragia, ela queixa de perda de grande quantidade de sangue, ela queixa de liberação de coágulos de sangue. Como eu falei para vocês em outros vídeos, quando uma mulher chega com essa queixa de um sangramento uterino anormal, ou seja, um sangramento que foge da normalidade ali da menstruação, que foge da normalidade ali de um ciclo menstrual da mulher, a gente sempre vai avaliar se pode ser algumas causas estruturais, né, que tem a ver ali com ovário, útero, vagina, colo, trompa, ou se são causas não estruturais, né, que a gente vai pedir alguns exames de sangue para avaliar. A gente vai fazer o exame especular, olhar dentro do canal vaginal, ver se tem alguma coisa que possa justificar essas queixas da mulher. Atenção, se sua menstruação, se seu ciclo menstrual saiu ali desse padrão de normalidade, procure avaliação médica, amiga. Eu sei que a gente às vezes fica naquela dúvida, será que é, será que não é? Mas nada melhor do que conversar com o médico, ele fazer um exame especular, pedir alguns exames, avaliar você, determinar qual é a causa e prescrever um tratamento, sabe? A gente tem que conversar com o médico estudou para nos ajudar a diagnosticar nossos problemas, a tratar nossos problemas. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos que eu for compartilhar aqui. Se você tem dúvidas sobre menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue, deixe suas dúvidas aqui no comentário que eu vou te responder. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com a sua amiga, eu tenho certeza que ela vai adorar. Linda, curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Beijo, linda, e até a próxima.